Alô, mais um Serra Podcast aqui na sede do Jornal Tempo Novo, dessa vez recebendo o deputado estadual, Fabrício Gandini. Meu irmão, muito obrigado aqui, tá? Pela sua visita, seja bem-vindo, tá? Eu que agradeço, bom dia a todos. Gandini, a gente vem acompanhando a sua atividade parlamentar, especialmente na Comissão de Meio Ambiente, né? Houve uma reunião lá muito expressiva, né, com um tema que a gente do Tempo Novo aqui acha absolutamente fundamental, não só para o presente, como para o futuro da Serra, da viabilidade ocupacional da Serra, né? A água, a gente vive uma crise hídrica contínua e permanente na Serra e que está se aprofundando. E esse é o tema assim, que a gente propõe hoje a tratar, tá? Se você quiser assim, fazer algumas considerações iniciais, okay. Fica à vontade. Eu estou já, Yuri, há 4 anos tratando do tema. Eu tinha na mandato anterior, nós criamos uma frente parlamentar para tratar de saneamento, né, de fiscalização, mais especificamente na questão do esgoto, certo. Mais do que da água. Isso, de abastecimento humano. Isso, mas claro que tem toda a influência, né? Total. A gente está sofrendo exatamente por boa parte do estado do Espírito Santo não ter o tratamento do esgoto também, né? Vai carregando tudo para os rios e isso torna cada vez mais difícil essa captação de água. Retroalimentação, né? Então a gente está aprofundando, a situação do Espírito Santo realmente precisa ser vista pelas autoridades. Eu acho que as empresas, a gente tem uma vantagem aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos uma empresa pública que não, teoricamente, a busca dela não é lucro, né? E que ela poderia ser mais do que uma empresa só de saneamento. Ela pode avançar para essa questão ambiental. A gente precisa que ela entenda, compreenda que o ativo principal dela é o meio ambiente, não é a ponta, né? O bem-estar da população, antes de tudo. Apesar dela entregar a água, ela precisa captar a água, precisa ter a fonte da água, né? E na audiência que nós fizemos, ficou claro que os nossos rios estão sofrendo muito, inclusive uma evidência disso, que o técnico da CESAM falou claramente, Gandini, o problema é que antigamente a gente captava água bruta no Santa Maria, e ela não tinha essa dificuldade de qualidade. E a gente não precisava do decantador. Quando ele fala que a partir de um certo momento o rio já não fornece a água naquela qualidade, precisa de um decantador, ele está indicando a morte do rio, né? Como vocês noticiaram há algum tempo aqui, a própria CESAM falou isso há anos atrás. Em 2021, ela numa crise que teve aqui, uma das crises, né, de abastecimento aqui da Serra, a gente e outros veículos de comunicação, obviamente, fazendo cobertura, ela soltou uma nota, né, de esclarecimento. Aí lá no finalzinho da nota estava escrito assim, observa-se que o rio Santa Maria da Vitória está morrendo. Aí a gente olhou assim, isso não é possível, isso não tinha que estar no final da nota, isso está em cima, né? E aquilo aconteceu e desde então, assim, nada aconteceu e agora, que bom aí que você pegou o negócio e está fazendo, mandando ver. A Comissão de Meio Ambiente está focada na água e no ar. A gente definiu isso na primeira reunião, discutimos com os deputados. Água e ar, nós vamos pegar firme nisso, porque é a essência da vida. Oxigênio e água, né? Oxigênio e H2O. Né? E no Espírito Santo nós temos esse desafio, tanto pelo Complexo Tubarão, que está instalado dentro de uma área, né, muito adensada, né? E também a gente tem a questão da água dos nossos rios, a gente vendo a dificuldade que nós estamos vivendo. E a gente tem um ativo, né? Nós fomos barreira verde por muito tempo. Então, diferente de outros estados, nós tivemos um nível de preservação melhor, mas que nós estamos perdendo esse ativo, né? Então, eu acho que a CESAM, por ser uma empresa pública, ela tinha que se modernizar, do ponto de vista de conceito mesmo, né? A gente não precisa só de uma empresa de saneamento, a gente precisa de uma empresa de saneamento ambiental, né? Que seja de fato ambiental, que ela se preocupe de onde ela está captando. Porque assim, é muito fácil para uma empresa de saneamento privada
no futuro ela vai dessalinizar a água. E os rios morrem. Mas a CESAM tem que ter um perfil diferente, né? Tem que ter compromisso. Exato. Então acho que essa é a grande diferença que a gente precisa avançar, e esse é um ativo que nós temos, uma empresa pública que não precisa ter lucro, né? Precisa ter reinvestimento em questões importantes como a questão ambiental, e não deixar só para o governo, né? Porque como é empresa pública, e uma das coisas mais importantes que eu percebi nesses 4 anos, agora no 5º ano, é que os municípios, eles muitas vezes, por ser uma empresa pública estadual, eles acham que, não estou falando do caso da Serra não, porque eu vejo uma atuação muito forte aqui do secretário de Meio Ambiente, mas os municípios, eles são os titulares da concessão do saneamento, não é o Estado. E muitas vezes não são partícipes da discussão e da resolutividade dos problemas. Exato. Haja vista, por exemplo, que os comitês de bacia, a participação dos municípios são praticamente ínfimas, né? Exato. Todas as maiores bacias hidrográficas do Espírito Santo têm comitês de bacia que por lá deveriam fazer fluir políticas públicas, né? E muitas das vezes não acontece, né? Agora, ampliando a conversa, Gandini, assim, para além vamos colocar assim, da responsabilidade, vamos dizer, técnica da CESAM, né? No que pese a CESAM ser responsável em grande parte e quem mais lucra durante o processo, né? Mas a fala da morte do rio, ela é uma fala que ela praticamente decreta a falência da serra se nada for feito. A fala da morte do rio que abastece a serra decreta a falência da serra como ocupação urbana. Sim. E isso não é novidade no mundo. Muitos lugares do mundo que já foram potências, né? O Egito já foi o centro do mundo, né? Aqui na Serra, Nova Almeida já foi uma cidade maior que a Serra. Então, é normal que algumas cidades percam dinamismo diante de alguns problemas, entre eles a água, né? Então, assim, para além dos limites da CESAM, a gente precisa recuperar o Rio Santa Maria. E como é que você vê, assim, o que a gente pode de antemão entregar para a sociedade, assim, em termos de recuperação do Santa Maria? Esse é um trabalho que precisa ser feito a várias mãos, né? E existe um problema crônico aí, porque os licenciamentos para algumas atividades são municipais, né? Você tem um licenciamento municipal e o rio que ele abastece diversas cidades, a poluição lá em cima chega aqui embaixo, então assim, nós precisamos discutir o Rio Santa Maria numa política pública estadual. Acho que a política pública estadual capitaneando e os municípios precisam entrar nessa política pública com clareza de que eles estão impactando toda uma cadeia, né? Você pega o Santa Maria, a gente tem passa por diversos municípios e tem alguns municípios com desmatamento e tem município que faz Vista Grossa. Faz. Não, ele passa por 5 municípios o curso principal do rio, mas os afluentes alimentadores vários, são muito mais do que os 5. Os 5 no caso é Santa Maria de Etibá, Santa Leopoldina, Caracica, Serra e Vitória. Isso. Né? E a gente está tendo desmatamento gigantesco nessa área das cabeceiras dos rios e que estão gerando esse assoreamento, esse nível de chega na bacia de Vitória, mano. Chega lá na reserva do Lameirão. Isso aí, exato. Que é limítrofe ali a Jardim Camburi, a Carapina, né? Uma mangue urbano, né? Uma manguezal urbana. Pega aquela região toda. Então, assim, nós precisamos ter uma ação estadual clara. Eu sei que tem alguns programas, né? Mas a gente não pode ter o Estado fazendo um programa, reflorestar, por exemplo, e os municípios deixando desmatar adoidado. Então, assim, isso tem alguns municípios que nós estamos vendo uma ação muito clara e eles acham que isso é desenvolvimento. Não é desenvolvimento. Daqui a pouco o ativo que eles têm, que é a natureza, perde o ativo, fica desertificado. Às vezes começa a ter o problema da água. Guarapari sofre com o problema de água, né? Todo ano. Eles precisam pegar água lá em Piúma. Agora deu uma melhorada, porque construíram algumas, mas todo verão uma guerra água em Guarapari. Então, assim, a gente precisa entender
que o crescimento das cidades precisa ser planejado. Então uma das propostas da comissão é colocar todo mundo na mesa. Isso, nós queremos na próxima reunião, nós vamos ouvir a AGE, né, que cuida das águas. Vamos entender quais são todas as políticas públicas que estão sendo colocadas, quais são as interações, e nós vamos chamar os comitês de bacia para dar as opiniões e entender aonde a gente pode dar uma contribuição mais clara. E talvez mudar algum tipo de regramento, diminuir burocracia ou estabelecer novas leis, né? Deve fluir por aí, né? Sim, inclusive dar segurança. Por exemplo, se a gente não fizer nada, a gente sabe que a gente vai ter problema de desenvolvimento em curto prazo. Desmonte mesmo. As empresas, quando elas pensam em se instalar, as empresas, né, mais estruturadas, que ficam olhando o desenvolvimento da região, e a gente está num local fantástico, né, no meio do país. Isso. Temos nossos problemas, nossos gargalos, mas nosso porto agora privado, com mais dinamismo, diminuiu as taxas. Então a gente tem tudo para dar um estouro. Só que faltando água, isso não vai acontecer, né? Tendo essa insegurança hídrica, acredito que a gente precisa que as plantas industriais que consomem boa parte da água precisam ser independentes, elas precisam criar suas possibilidades, como a Celó fez, né? Fazendo a sua planta de dessalinização. Acho que a Vale também devia buscar essa solução, a gente precisa construir isso. A Celó, inclusive, vai tirar uma estação de tratamento de Camburi, pelo que eu estou entendendo, vai desativar aquela estação, vai tratar aquela água e vai utilizar nos seus processos. Fazer água de reuso, né? Isso, água de reuso. Esse, na verdade, é um item que sempre foi muito obscuro assim, no Espírito Santo, e eu acho, na minha opinião, assim, como a gente está no podcast, o jornalista tem a prerrogativa de opinar, né? Claro. Que é uma das contribuições que a comissão pode fornecer assim para a sociedade, é a gente dimensionar qual que é efetivamente o consumo de água do Complexo Tubarão. Porque o Rio Santa Maria da Vitória ele tem uma diferença do Rio Jucu, por exemplo, que tem abastecimento, do Rio São Mateus, tem abastecimento. O Rio Santa Maria da Vitória é usado tanto para abastecimento humano como o maior arranjo industrial do Espírito Santo, que é o Complexo Tubarão, né? O outro que se assemelha a isso é o Rio Doce, que alimenta a Fíbria, a Suzano, só que o Rio Doce é uma monstruosidade de rio, né? Diferente do Rio Santa Maria. E que está tendo, querendo ou não, com o impacto que teve, está tendo todo um cuidado, que tem seu problema tá também, cercado, né? Agora de ações, em que pese o grande problema que foi criado, agora tem uma série de ações que estão cuidando daquela. A gente acredita que o Santa Maria seja o rio mais vulnerável do Espírito Santo, dado a utilização de água industrial e humana no mesmo curso hídrico. Então, acho que uma das contribuições que a comissão pode dar é a gente dimensionar o que vai para a população, o que vai para as duas empresas. E o que vai, né, para as duas empresas, em quais condições, qual tarifa, que tipo de tarifa que elas pagam, quanto que elas consomem, né, para a gente dimensionar e até mesmo debater com elas como sociedade o que elas podem fazer para contribuir, né? A Celó deu um passo importante, né, mostrando que é possível fazer um investimento, não afetar os seus custos. Eu acredito que a Vale poderia utilizar o mesmo exemplo. Nós temos uma renovação de TCA, né, esse ano acaba o TCA do ar, né? Mas que tem compensações, né? As compensações podem ser discutidas em qualquer área. Por exemplo, as compensações que foram feitas, as últimas, foram parques urbanos, foram alguns. Mas imagina bem, e essa é uma compensação justa também, que a Vale pudesse ter uma planta independente de água, de salinizando também, ampliando talvez a planta. Fantástico. Então a gente precisa discutir, inclusive, com o Ministério Público, se não caberia essa possibilidade para a gente dar essa independência, porque a fala da Cesan é que está funcionando no máximo. A ETA Carapina está funcionando no máximo. E isso foi uma das causas da água barrenta, né? Falou, funcionou no máximo, a gente acabou, lá não tem o decantador, acabou a operação sendo prejudicada. A água barrenta, ela é
ela é só o que é visível, porque ela é turva, né? Então ela é a ponta do iceberg que você vê. O iceberg só vê a ponta dele, né? Mas é o sintoma, eu falo que na doença tem sintoma. Ali é o sintoma. Ali é o sintoma que o rio está morrendo. Mas assim, o corte de água crônico na serra, tô falando de nossas coberturas jornalísticas aqui, nos últimos 5 anos, a intensificação do corte de água semanalmente na serra é absurdo. E eventualmente corte de água não alertado, tá? Não avisado, não comunicado. Acontece com uma das coisas que surgiu na comissão e que eu falei até aqui no início sobre a titularidade do município como quem concede a questão do saneamento. Para a CESAM operar tanto esgoto quanto água na serra, teve que ter uma lei na Câmara que autorizou a CESAM operar. Só que o que os municípios têm feito? Eles têm dado, além da concessão da operação, eles têm cedido também o poder regulatório, que eu acho que é o erro dos municípios. Né? Em Vitória eu fiz uma discussão pedindo para que não fosse concedido o poder regulatório, mas acabou sendo concedido. Medida de fiscalização também, tá? Mas é isso, a fiscalização acaba que você função, atribuição do município, mas ele não recebe um real para fazer isso. A conta vai toda para a CESAM. Então ele não recebe nada para fazer isso. Então o município, às vezes, a maioria dos municípios, quando tem a CESAM como prestadora, ela delega como se fosse o Estado o prestador de serviço. E não tem nada a ver com o Estado. Na verdade é uma empresa pública estadual, mas o Estado não é quem concede. O que eu sugeri até na reunião, a Serra podia, ao invés de deixar para a ASP, que cuida dos 52 municípios CESAM, e além de outros serviços, né? Só para explicar, assim, a agência reguladora de água, né? Porque muitas pessoas não só de água, de todos os serviços do Estado do Espírito Santo. E aí, o que a Serra podia fazer? Ter uma agência reguladora de serviços públicos. Interessante. E tirar próprio, essa né? atribuição da ASP. Uma agência própria. Isso, porque aí você passa a ter um controle efetivo e um acompanhamento mais próximo desses serviços públicos. Então, assim, serviço de transporte na Serra também foi concedido. Tem uma lei também que autorizou. Esse serviço de transporte pode ser discutido pelo município. Então, assim, eu acho que os municípios deviam ter suas agências reguladoras. Tem mais autonomia, né? É porque quem está próximo, é quem recebe a primeira reclamação chega no vereador, depois chega no prefeito. Não chega no governador. Aqui na Serra, na verdade, a primeira chega no líder comunitário, depois vai chegar no vereador. Falando das autoridades, né? Mas é na rua, vai no jornal, às vezes até no jornal antes das autoridades. Bate direto aqui, cara. Um vídeo de água marrom. E é o que a gente está falando. A água marrom, ela só é a ponta do iceberg. Porque, assim, conforme você não vai conseguindo tratar o rio, igual a CESAM afirmou lá, falando que a CESAM falou, reafirmou que o rio está morrendo, você tem a necessidade de uso de produto químico cada vez maior, né? E isso, num futuro aí próximo, a gente não sabe qual que é a repercussão disso na saúde pública, né? Exato. É um desafio enorme. A comissão vai acompanhar de perto. A próxima reunião é com a GER, que cuida das águas. A gente vai entender tudo que está sendo feito, mas uma das coisas que eu acredito é que a CESAM deveria mudar o foco só para ser uma prestadora de serviço, mas como um agente ambiental também. Para cuidar do rio, né? É da onde ela tira a produção dela, está toda ali. E eu vejo toda empresa que tem um insumo, ela cuida do processo. Ela não fala assim, tá morrendo o rio. O que eu estou fazendo para isso? Nada. Eu estou captando, tá piorando, gente. Tá piorando. Só fica falando que tá piorando. Não. Vamos ter uma ação efetiva desde o curso do rio. Vamos juntar isso com o meio ambiente estadual. Acho que por ser uma empresa pública, nós temos essa capacidade e a possibilidade de mudar essa função. Não enxergar ela só como um prestador de serviço, mas como um agente ambiental. E você vê que quando a gente fala do Rio Santa Maria da Vitória, eu não tenho dúvida que ele não é o maior rio, mas ele é o rio mais importante em termos de Espírito Santo, porque ele alimenta a maior quantitativo populacional, 700 mil pessoas. Pega Vitória também, né? 700 mil pessoas. Ela pega a região continental, praticamente de Vitória. Pega da ponte da Passagem, da ponte de Camburi, para cima até Fundão. Até Fundão. Pegando a zona leste de Cariacica.
Então alimenta 700 mil pessoas e alimenta as 2 empresas da qual a economia capixaba é absolutamente dependente. Né? Então o Rio Santa Maria da Vitória é o rio mais importante do Espírito Santo. E é o que você está mais... e é o que mais precisa de atenção nesse momento. É o que mais precisa de atenção. Acho que você deveria, assim, na minha opinião também, assim, fazer um diálogo junto ao setor hortigranjeiro lá em Santa Maria de Etibá, setor importante pra caramba para a economia. Acho que é o segundo maior do país, né, de produção de mas delimitar também o tipo de impacto que isso gera no rio. A gente precisa fazer, a minha ideia sempre na comissão é fazer a visita em loco também. A gente fazer esse acompanhamento do rio, a partir dessa primeira reunião com a AGE, nós vamos fazer essa visita em loco, entender quais são os impactos, para a gente poder dar uma contribuição efetiva. Com a Vale Arcelor a gente faz isso, a gente fez ontem a discussão das metas, todas as questões, e aí no próximo vamos fazer a visita. Ver o que está sendo feito de fato, tal. E a gente quer fazer a mesma coisa com a água, visitar lá, entender quais são os problemas, até para a gente dar uma contribuição real, que a gente tenha um relatório que possa movimentar o Estado na direção correta, né? Bacana. Eu queria que você analisasse, desse uma opinião sobre uma fala nossa do Tempo Novo aqui, que se o rio está morrendo, conforme a Cezan afirmou e reiterou na comissão, isso decreta a falência da Serra como ocupação urbana. Que você avalia dessa frase, desse posicionamento? Mais do que da Serra, né? Acho que você ter essa insegurança hídrica, você está trabalhando a questão da vida das pessoas, né? Então, de fato, planejar o futuro depende de planejar a chegada da água, né? Então nós precisamos hoje ter clareza do papel do município nesse caso, de fazer essa discussão clara, fazer os alertas claros, porque ele é o poder concedente. Mas de fato, se você não tiver um planejamento que faça a gente reverter o que está acontecendo, porque a população vai aumentar. Vai. 1 milhão até 2050, estima-se o IBGE. Pelo crescimento atual, já é o maior município do estado. Uma estimativa do IBGE, 1 milhão em 2050. 1 milhão Serra. Quer dizer, região metropolitana muito mais adensada. Muito mais. Atividade industrial maior. Inviabiliza e, de fato, você vai ter muita dificuldade. Porque falência de municípios existem. Posso dar um exemplo internacional, que Detroit é uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Faliu enquanto cidade, né? E depende da gente, né? Eu acho que o importante é a gente... Claro, vai chegar um limite que a gente vai precisar da dessalinização. Vai ser obrigatório pela população, e o rio ele não tem capacidade também de... Chega no limite. Chega no limite, porque ele tem uma capacidade. Mas... nós temos, além da questão da indústria, está utilizando, né? Nós temos o rio que está sendo destruído, e nós temos a perda de água também, né? Que é gigante, né? Que chega a bater 35% em alguns casos. Saiu um relatório novo agora, eu não tenho o número atualizado, mas a média... 35 no Espírito Santo. Caracas, 35, estamos falando de perda de água no processo de captação até o fornecimento de 35% de volume de água. Então, quer dizer, nós temos muitas tarefas, né? Muitas tarefas, né? A Cezan, como empresa, precisa pensar o que pode ser feito para diminuir essa perda, que essa perda é muito grande. A cada 100 litros captados, você joga fora 35. É isso aí. É muito. Num olhar mais limite, é até criminoso, porque desperdício de água no Brasil é crime. Então, assim, tem um olhar também de ordem legal aí nessa questão. Sim, e os processos precisam ser renovados, né? A gente vê o tempo de serviço, né? Às vezes fica... Semana passada, como eu estou tocando na comissão do meio, eu sou marcado até em vazamento de água na rua, né? Imagino. Me lembrou muito da época que eu era vereador, e vereador é um cara que aprende tudo, né? Ele trata do bueiro e até a alta complexidade da saúde, você discutir saúde. Então, assim, te dá uma formação. Eu fui vereador 3 vezes, então, assim,
a gente discute tudo, é uma formação, isso aí, é fantástico. Eu falo assim, o cargo de vereador, o cara fica completo. Mas me marcaram, ficou 3 dias para resolver um vazamento na porta de uma pessoa. 3 dias de vazamento. Então essas coisas precisam melhorar. Essa semana ficou um hidrante, que é uma semana inteira vazando água aqui na serra. Uma semana inteira? Semana inteira. Então essas coisas, a gente tem, e aqui na serra, aqui na serra é só para o esgoto, a concessão, né, que foi feita. A concessão é esgoto. Mas esses processos precisam melhorar, porque a gente está falando em falta de água e ao mesmo tempo a gente está deixando de desperdiçar praticamente 35% da água, né? que a gente trata, que a gente faz o processo, que gasta o recurso, enfim. Você vê, então assim, a comissão ela vai começando a dar rumos mesmo, rumos que até então, eu falo como cobertura jornalística, que a gente não estava observando, a gente não vinha, você que está dando esse rumo agora, combate ao desperdício, é o dimensionamento do uso de água pelo complexo de Tubarão e o que as empresas podem fazer, em especial a Vale, para poder diminuir a dependência do Santa Maria, a recuperação do rio. Eu vou fazer um compromisso com você, eu vou pedir oficialmente o consumo. Pedido de informação oficial. Isso, eu vou fazer oficialmente para a CESAM qual é o consumo que tem o município da Serra e que tem o complexo Tubarão. Quando você chegar lá no ponto de captação da CESAM, são 2 grandes tubos assim que vão, pensa assim, nesse diâmetro assim. São 2 do mesmo diâmetro. Um vai para abastecimento da população. Dá para entender que é 50%. Não, mas é 50% mesmo. Eu não sei como é que está agora por conta da planta de salinização da Celó, mas ali dá 140 litros por segundo. Em termos, muito claro, mas em termos global, assim, dentro de 2.500 litros, significa ali 5%, né? Mas são 2 tubos imensos, de diâmetro igual, um vai para o complexo Barão, o outro para o sistema de tratamento da CESAM. É legal você fazer uma visita lá no ponto de captação da CESAM. Sim. Nós estamos para fazer na ETA Carapina. Nós vamos fazer. Mário Petroc, ali em Jardim Camboriú, Jardim Limoeiro. Está em obras. A gente vai verificar. É uma estação antiga, inaugurada nos anos 80, aquela estação. Acho que 2024, não é? Que vai terminar as obras de modernização. Eles falaram na audiência, falaram que é mais um ano e... Eu acho que é 2024. Agosto 24. Isso, agosto 24. Vai ser uma entrega importante porque para a questão da qualidade. Qualidade. Qualidade, não ampliação. A quantidade está no limite, pelo que eu entendi. Tá no limite do rio. É o rio que delimita o limite. Né? E aí que nos condiciona melhorar o rio, porque vai aumentar alguma coisa do limite, mas as alternativas. As alternativas são importantes, principalmente na questão do complexo industrial. Mas, Gandini, assim, assim, quando a gente fala assim de CESAM também, falou de governo, assim, nesse ponto, eu acho que eu tenho um pouco de divergência. Eu acho que o governo ele tem que mostrar a autoridade dele, assim, mesmo que CESAM não seja objetivamente governo. Porque, cá entre nós aqui, quando foi feito o anúncio em 2021 da ampliação da ETA 5, foi o governador que subiu no palco e anunciou. Mas você sabe que o recurso ali é do governo. Não é do governo, não é do contribuinte da CESAM. Essa é a diferença que a gente precisa fazer. O que acontece? Hoje, os municípios CESAM são subsidiados pelos contribuintes da CESAM. Claro. Não tem... Às vezes tem o recurso do governo, mas aí é para fazer outra... geralmente, o recurso do governo é para fazer algumas obras em municípios que não são CESAM. Sim. Porque eles não têm capacidade, são SAAIs. Sim. Os SAAIs, eles, geralmente, a maioria dos SAAIs, a parte de água vai bem nos SAAIs. Uhum. Vai bem, entre aspas, né? Mas, em regra geral, são municípios menores também, né? Que usam SAAI, tirando Linhares, só tem, né? 52 municípios CESAM, né? Tirando Linhares, 78. São municípios pequenos, né? São menores. Não, Linhares, Colatina, Rio, São Mateus, é muito grande. Cachoeira, tudo... Meu Cachoeira sai também? Não, Cachoeiro é privado. Privado. É o único sistema privado do estado do Espírito Santo. Não sabia, não tinha essa informação. Então, assim,
Quando eu falo, eu gosto de falar muito dessa questão do município, porque eu acho que o município tem que pegar mais, pegar mais firme. Eu concordo plenamente. Cezam. Eu concordo plenamente. Mas eu insisto, assim, quando vem anúncio de investimento, quem sobe no microfone é o governador, e eu não estou pessoalizando em ninguém, não. É o governador na figura do chefe do Poder Executivo, independente da pessoa que seja. Isso é histórico no Espírito Santo. Sempre foi os governadores em questão que anunciaram os investimentos da Cezam, sempre ao microfone, sempre utilizaram isso. Agora, quando você tem um problema de água e a gente busca o governo por respostas, aí já não é mais o governo, aí já não é mais o governador. Então, assim, tem que entender. Assim, do ponto de vista legal, o contribuinte paga a Cezam faz as obras. Não tem governo. É isso, né? Não tem governo. Quando o governador vai lá, porque é a empresa pública do governo. Então ele fala 1 bilhão em saneamento. Esse 1 bilhão em saneamento é do contribuinte. Pode ter recurso do governo? Pode. Aí o governo está aportando recurso. Mas quando sai aquele lucro da Cezam, aquele lucro tem que ser reinvestido. Tem. Não é um... A Cezam não é uma empresa para ter lucro, né? A Cezam não é uma empresa deve ser o exercer... objetivo. Pelo menos eu acho que não deve ser o objetivo. Senão a gente é melhor privatizar. Que eles fazem melhor. Mas eles já estão falando aí de entrar em outros estados. Eu acho isso um erro estratégico. Porque vai virar uma empresa. Se virar uma empresa, nós não vamos ter o cuidado que a gente precisa ter com o Espírito Santo. Eu já ouvi essa conversa, ainda bem que ainda não avançou, mas a Cezam precisa ser uma empresa pública do Espírito Santo e precisa se modernizar. Não pode ser somente uma empresa de saneamento, ela precisa cuidar de meio ambiente. Interessante, olhar muito interessante. Meu amigo, tem alguma coisa assim que você queira acrescentar, que dentro dessa temática a gente não tem abordado? Estou querendo muito auxílio na construção da discussão da comissão. Então, me colocar à disposição, se algum interlocutor quiser fazer alguma apresentação, se chegar alguma questão, a gente abrir as portas da comissão para ouvir todos. A gente está ouvindo, e uma característica da comissão, Yuri, a gente dá voz a todos que participam. Então a gente tem a parte que a gente tem a apresentação, por exemplo, vamos ter lá, vai fazer as apresentações, então, no final nós vamos abrir para todo mundo. Então quem for lá participar pode ter direito à fala, e aí eu não tenho, governo, sociedade civil, o cara pode ir lá reclamar mesmo, não tem problema, nós vamos, porque tudo contribui. Ontem a gente teve uma contribuição super importante lá, a gente estava discutindo poeira sedimentada, aí uma moça foi lá e falou assim, e as outras fontes de poluição, vocês não vão discutir não? Porque eu tô achando que a gente discute só para preto e tal. Aí já me alertou para, na próxima apresentação eu pedi às empresas para falar, e as outras fontes de poluição, né? Que às vezes são até mais graves, né? Então assim, o interessante a participação da população é fundamental. E aí vocês puderem encaminhar as pessoas para lá, que... Não, a gente aqui, essa cobertura pra gente é fundamental, tá? Cobertura ambiental, especialmente de água, é fundamental, tá? E interessante também a gente descobrir quem são os maiores consumidores individuais de água no Espírito Santo, né? Quais fontes utilizam. Essas questões a gente faz por requerimento, tem um instrumento oficial da Assembleia, né? Que o governo tem sempre respondido a contento, com rapidez até. Então, acho que transparência é tudo, né? A gente precisa até para soluções. Eu falo para as pessoas, gente, se a gente não assumir nossos problemas, a gente não vai melhorar. Se a gente ficar escondendo, a gente precisa primeiro se reconhecer. Assumir, nós temos um problema sério no Espírito Santo, questão hídrica. Não é só do Espírito Santo, a gente sabe que é do Brasil todo, mas assim, aqui especificamente, quais são os nossos desafios? Quais são os nossos problemas? O que a gente precisa resolver? Isso a gente tem que botar na mesa. Acho que isso vai ajudar muito a gente a avançar. O Brasil é um país que tem muita água, né? Então, eu acho que a fartura de água deixou a gente muito cômodo, diferente de outros países, por exemplo, que foram obrigados a evoluir na cultura e no consumo de água, né, para poder se viabilizar, e a gente foi ficando confortável nessa situação, né? Mas agora o problema bate na porta. Bate na porta, né? A gente é uma sociedade mais nova, vamos dizer assim, né? A gente tem 500
500 e poucos anos. Então, assim, a Europa já convive com essa situação há muito tempo, né? E precisa de alternativas. Mas, assim, eu creio que nós temos atores importantes. Eu vejo que, conversei um pouquinho com o secretário de Estado, o Rigoni, ele lançou um novo programa aí em relação às águas. Nós estamos aprofundando, vamos pedir para apresentar também lá. Já vai fazer uma apresentação. Mas a gente vai conectar isso tudo e creio que a gente vai conseguir, pelo menos, entender o que a gente precisa fazer. E aí a política precisa só esse debate, essas questões que foram colocadas aqui, cara, já é sensacional. Essa questão de colocar um condicionante na Vale na questão do pau preto, mas colocar um condicionante de compensação de consumo de água, isso é uma ideia revolucionária. Porque a gente às vezes quer o parque, quer a praça e tal. Mas, poxa, vamos pensar em algo mais... É uma ideia revolucionária. Às vezes, cá entre nós aqui, a gente sabe que um parque, por exemplo, às vezes até dá mais resultado político. Porque o brasileiro se acostumou a abrir a torneira e cai água, né? E acha que aquilo é um processo fácil, normal, e não é, né? Não é. Então, às vezes, esse tipo de compensação que você está propondo não gera um ganho político, mas o ganho humano é incomensurável. E segurança para todos, né? Segurança e desenvolvimento, como você falou, né? Senão vai decretar realmente, a gente vai ter problemas sérios, inclusive de emprego, isso vai gerando todos os outros problemas. Desmonte. É isso aí. Deputado, obrigado, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Conta aqui com o Jornal Tempo Novo em termos de cobertura de imprensa, tá? E seja sempre bem-vindo aqui no Jornal.